Nossa saudação a todos os irmãos que aqui se fazem presente nesta casa de Deus. Que bom poder, dia do Senhor, domingo, iniciar mais um dia e uma semana na presença de Deus. Hoje, terceiro domingo de Páscoa. Ainda estamos vivendo clima de Páscoa. E por isso a ressurreição é uma verdade fundamental na vida da igreja cristã. E é uma das doutrinas que exatamente nos mostra quem somos e por que aqui estamos. Porque nós cremos num Deus vivo, num Cristo ressuscitado que está conosco. Com a sua palavra, os sacramentos, batismo e santa ceia, Ele está conosco. Que possamos, nesta manhã de domingo, com muita alegria, cultuar a esse Deus ressuscitado. Iniciamos entoando o primeiro canto. Ó terras todas celebrai, com júbilo ao Senhor cantai, apresentai-vos com louvor, servindo em alegria. Lembrai-vos, o Senhor é Deus, seu nome adora terra e céus, não és o próprio Criador, pois tudo deves ao Senhor. Seu povo somos sua lei, e por seu verbo sua lei, nos pastoreia sem cessar, jamais nos há de abandonar. Por suas portas vinde entrar, ações de graças ofertai, entrai com salmos de louvor, nos átrios santos do Senhor. De geração em geração, perdura sua compaixão, seu santo nome bendizei, a vida gratos me rendei. Invocamos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala, Senhor, Deus é. Aceita este culto a Deus e faze-te presente. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Nossa intenção neste culto é manifestar nossa gratidão pela notícia do amor de Cristo Jesus em favor da humanidade. Queremos te louvar, queremos te servir hoje e sempre. Como teus filhos redimidos, iniciamos este culto. Ouve-nos e recebe-nos, ó Pai Celeste. Amém. Muito amados filhos e filhas de Deus, diz a palavra de Deus em Romanos 7,18. Pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. A palavra De Deus é clara ao mostrar que somos pecadores. O apóstolo João escreve: se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é justo, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Confessemos os nossos pecados cantando. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir.
irmãos na fé em Jesus Cristo. Quando estamos sinceramente arrependidos e voltados a Deus com fé, podemos ter a certeza de que Ele realmente perdoa todos os nossos pecados. Por isso, Cristo me autoriza a dizer a você que realmente está arrependido. Os teus pecados estão perdoados, vai em paz e o Senhor seja contigo. Amém. Palavras do introito para este terceiro domingo de Páscoa, Salmo 116, 1 a 14, onde diz o salmista: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. A minha alma, volte ao seu sossego. Pois o Senhor justificou para você. Pois livraste da morte a minha alma. Das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria mesmo quando eu disse que sou muito aflito. Eu disse na minha perturbação: Todas as pessoas são mentirosas. que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Beberei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Ó Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom, Senhor, poder estar em Tua presença com nossos irmãos e ter esse momento de culto. Como é bom ouvir através do Teu servo, ministro, os Teus pecados estão perdoados, vai em paz. Ó Senhor, agora perdoados de nossos pecados, estamos preparados para prestar culto a Ti, para Te honrar e agradecer por muitas bênçãos que Tens derramado sobre nossas vidas, especialmente a bênção da fé. Por nós crermos neste Cristo ressuscitado, neste Cristo que aqui está, com a Sua palavra, com a Santa Ceia, com o Santo Batismo, manifestando o Seu poder e nos dando ânimo, coragem e forças para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Abençoa, Senhor, este culto e faça com que cada irmão e irmã aqui presente possam sair desta casa fortalecidos e reanimados para o culto da vida, para o dia a dia. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Pois
renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Primeira leitura para hoje, leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 a 41. Atos 2, 36 a 41, onde temos a narrativa da parte final do sermão lá no dia de Pentecostes. Assim narra: esteja absolutamente certo, pois, toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui a leitura de Atos dos Apóstolos. Entoamos no próximo canto. Segunda leitura, leitura da epístola, carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 25. Carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17 a 25. Assim diz: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Porque por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido,
amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Até aqui as palavras do santo, as palavras da epístola. Entoamos do próximo canto. Leitura do Santo Evangelho, texto que servirá de base para a nossa reflexão. Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 13 a 35, onde temos a narrativa de Jesus aparece a 2 discípulos no caminho para Emaús. Lucas, capítulo 24, 13 a 35, onde temos a narrativa que segue. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém mais ou menos 10 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando com Moisés, discorreu por todos os profetas, expunhando-lhes o que a seu respeito consta em todas as Escrituras.
Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já termina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Convido-os para juntos fazermos a nossa confissão de fé, segundo as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido a entoarmos do próximo canto e preparo a mensagem. Muito amado povo de Deus, terceiro domingo de Páscoa. O Senhor verdadeiramente ressuscitou. Esta é a grande verdade e doutrina da qual a Igreja Cristã proclama desde aquele domingo de Páscoa. Cristo ressuscitou, Ele vive, e por isso nos reunimos como igreja para celebrar a cada domingo a ressurreição do Senhor Jesus. A cada domingo lembramos aquela primeira Páscoa,
E por isso, domingo, dia do Senhor. Os discípulos estão tristes porque ainda não viram o Senhor Jesus. 2 discípulos caminham para Emaús, talvez pensando que não há mais motivo deles permanecerem em Jerusalém. Por quê? Porque o Mestre morreu. O Mestre não está mais aqui entre nós. E agora lá vão eles para Emaús, mais ou menos 10 quilômetros distantes da grande metrópole Jerusalém, uma pequena vila, um pequeno município. E nesta caminhada, de repente, aparece um desconhecido, e esse desconhecido agora os acompanha e conversa com eles. E por isso, em cima do texto do Evangelho de hoje, queremos meditar: o Senhor verdadeiramente ressuscitou. E por quê? Primeiramente, porque o ressuscitado lhes pergunta a razão da tristeza. Domingo de Páscoa, à tardinha, 2 discípulos, não daqueles do grupo dos 12, mas do grupo dos 70. O grupo dos 12 era aqueles que estavam dia a dia com Jesus, mas havia um grupo maior dos 70 que durante a semana tinham as suas atividades e durante o final de semana acompanhavam a Jesus e aos demais discípulos. Lá nos diz que 2 deles estão retornando para Emaús. O nome de um deles é Cleopas. O outro não narra, mas estudiosos arriscam dizer que é o próprio Lucas que escreveu o Evangelho, devido aos detalhes das quais ele dá deste momento e desta caminhada. O coração deles está tão pesado, eles não conseguem calar. Os 2 caminhando, conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. E de repente, este estranho que se aproxima deles e caminha com eles, pergunta: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? O que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão tão tristes, desanimados? E então Jesus, agora caminhando com eles, tem a oportunidade de conversar com eles e ver qual era o motivo de toda a tristeza. Eles, porém, nos diz o texto, eles não reconheceram a Jesus. Claro, estava escurecendo, estava anoitecendo, esse era um dos motivos. Mas a razão do não reconhecimento não foi porque Jesus tinha uma aparência diferente, mas porque os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Jamais imaginavam que aquele que ali caminhava com eles era o Jesus ressuscitado. Jesus anda com eles para que eles pudessem ser fortalecidos em sua fé, para que eles pudessem jogar fora a tristeza e novamente viverem alegria e depois serem as testemunhas oculares deste Cristo que havia ressuscitado. A tristeza que os 2 estavam enfrentando não era a culpa de Jesus. A culpa era deles próprios, pois Cristo, quando esteve com eles, lhes falou muitas vezes: é necessário, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. No entanto, Jesus vai atrás deles com muito amor, com muito carinho, para que eles possam ser tocados na sua vida de fé, para que eles possam ser fortalecidos. E este é o amor deste Deus de amor, que mandou o seu Filho Jesus para vir ao mundo, para morrer em meu lugar, em teu lugar, para dar a sua vida, para que nós tivéssemos vida. Ele não só pode, como Ele quer caminhar conosco, assim como caminhou com aqueles 2 discípulos. Ele quer nos fortalecer e Ele nos fortalece através da sua palavra. E vejam, o segundo motivo, o ressuscitado lhes expõe as Escrituras Sagradas, começando pelos profetas.
o estranho, o desconhecido, ele abre a boca e começa a falar com aqueles dois homens entristecidos. E qual é a sua primeira frase? Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele chama atenção. O que está acontecendo com vocês? Vocês não entenderam aquilo da qual eu lhes ensinei? E então aquele estranho começa a abrir a Escritura, começa a falar, começando lá por Moisés, passando os profetas, indo até lá o final do Antigo Testamento. E agora esse desconhecido lhes pergunta, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não lembram de que ele falou a esse respeito, de que ele viria ao mundo, que ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar, ele ia subir aos céus e de lá ele iria dirigir o mundo, ia dirigir a igreja, de uma maneira muito especial, cuidar dos seus? Estas palavras nos mostram o quanto estranho lhes detalhou as Escrituras. Vejam, Jesus vai à palavra. Jesus começa a falar dos profetas do Antigo Testamento para que lhes abrisse a mente, para que lhes abrisse o coração, para que o sofrimento da qual eles estavam passando ficasse de lado, porque eles estavam junto do Cristo ressuscitado. Será que os dois discípulos fizeram perguntas durante aquela explicação, durante esse caminhar, 10 quilômetros? Eu creio que não, mas que com grande admiração eles ouviram atentamente as palavras daquele estranho, que eles eram como luzes do céu, que lhes abria o coração, que lhes tirava a tristeza que tanto os afligia. Já 3 dias, desde a sexta-feira, com a morte de Cristo até aquele domingo. Felizes também aqueles que nos dias de hoje se deixam iluminar pelas palavras das Escrituras, que em momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tristeza, vão lá nas Escrituras, abrir a Escritura Sagrada e lá buscar consolo na palavra de nosso Deus. Sim, felizes. Quantas pessoas em momentos difíceis procuram pessoas para lhes trazer palavra de consolo, procuram livros de filosofia, livros de autoajuda, tantos livros das quais o mundo lhes oferece, trazendo soluções para os seus problemas, e não buscam solução nesse grande livro, a Bíblia Sagrada, que, como diz lá no Salmo 119, 105, ela é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, ela nos guia, nos mostrando por onde devemos seguir, para onde devemos ir, porque é a palavra do Santo Deus. Foi isso que Jesus fez. Jesus começou a citar textos bíblicos, abrir o entendimento para que aqueles homens entristecidos pudessem reconhecer que quem ali estava era o Cristo ressuscitado. O terceiro motivo, o ressuscitado se dá a reconhecer como o ressuscitado. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco porque já é tarde e o dia já está terminando. E Jesus entrou para ficar com eles. Jesus fez de conta que adiante sabia aonde eles moravam, mas fez de conta que adiante para que eles o convidassem. E Jesus, mais uma vez, aceita o convite, assim como Jesus sempre aceita o nosso convite quando nós o convidamos para estar em nossa casa, para estar em nosso coração, para sentar conosco à mesa na hora das nossas refeições. Jesus quer ser convidado e neste momento aqueles dois discípulos disseram: Jesus, vem conosco, fica na nossa casa, vai ser uma alegria estar conosco, mesmo não sabendo que este era Jesus. E lá nos diz que aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou,
e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. É certo que o Senhor Jesus, o hóspede, o estranho, se encarregou da oração da mesa, porque isto era comum na vida de Jesus. Jesus, quando estava na casa dos discípulos, na casa de pessoas, ele fazia oração, e mais, ele tomava o alimento e ele compartilhava do alimento. É exatamente isto que o texto diz. Jesus orou e na hora de partir o alimento, lhes abriu os olhos. E aí, agora dentro de casa, com mais iluminação, com claridade, eles viram, é Jesus. E aí nos diz o texto, Jesus desapareceu. Ou seja, Jesus havia feito o que era necessário, fortalecer-lhes a fé, e agora esses homens estavam fortalecidos, estavam alegres, a tristeza não fazia mais parte, os seus olhos haviam abertos e agora eles reconheceram, é o Senhor, Ele ressuscitou. Tudo aquilo da qual eles já tinham ouvido das mulheres que foram ao sepulcro, dos discípulos que disseram que Ele não estava na sepultura, agora os seus olhos lhes abriu. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Que aquilo que os outros disseram era de fato verdade. Que grande mensagem para esses homens, que grande mensagem para todos nós. E aí um disse ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então podemos entender porque eles agora vão agir. Estavam sentados à mesa, não se alimentaram. Imediatamente, lá nos diz o texto, largaram tudo e voltaram para Jerusalém para comunicar aos discípulos o que lhes havia acontecido, da qual eles tinham tido contato com o Senhor Jesus. Vejam a mudança. A tristeza ficou de lado, a alegria tomou-lhes o seu coração, deixaram os alimentos, como quem diz, agora nós temos algo muito mais importante, nós temos que ir. Imagina retornar novamente 10 quilômetros à noite a pé, mas nós precisamos ir e nós precisamos compartilhar com nossos irmãos, com os discípulos que lá estão em Jerusalém. E lá nos diz o texto, lá estavam os 11, porque Judas já não estava mais, Judas já havia sido condenado. E lá estava a congregação reunida e muitas outras pessoas reunidas em culto para ouvir essa grande mensagem da qual esses dois discípulos de caminho para Emaús tinham a comunicar aquele grupo e a igreja. Por isso, irmãos e irmãs, que alegria, que júbilo. Esta alegria, apesar de todo o cansaço, não podia ficar retido no coração daqueles dois discípulos de Jesus. Eles precisavam compartilhar com os outros. A alegria tomou conta de seus corações e de suas vidas. Nós podemos esconder nossa tristeza, mas não conseguimos esconder a nossa alegria. Quando estamos alegres, a própria fisionomia demonstra essa alegria, porque exatamente a mudança na fisionomia da pessoa. E por isso, aqueles dois estavam transbordantes de alegria, voltaram correndo para lá contar aquilo que lhes havia acontecido. Quantas coisas devem ter conversado nesta caminhada, revendo, recordando, analisando tudo aquilo da qual Jesus lhes disse na ida para Emaús, naqueles 10 quilômetros, e agora eles retornam esses 10 quilômetros nesta alegria e relembrando tudo aquilo que havia acontecido quando estavam indo. Agora sim, seus corações estavam repletos, não da lei, mas da alegria, da ressurreição,
da alegria da qual o Espírito Santo lhes trouxe ao seu coração, fazendo com que agora, tocados pelo amor de Cristo, eles vão comunicar esta alegria à igreja. Aquecidos pela esperança da salvação e do Cristo ressuscitado, com profunda alegria, eles precisam compartilhar com os irmãos na fé. Que este calor perpasse também nossos corações, que mesmo diante de dificuldades, que mesmo diante de toda essa epidemia da qual estamos sofrendo e o mundo sofre, que nós possamos estar com os nossos corações aquecidos com a palavra de nosso Deus. Que momentos de dúvidas, de incertezas, nós possamos buscar nas Escrituras, começando lá por Moisés, indo até o Apocalipse, lendo palavras de consolo, palavras de conforto, palavras desse Deus ressuscitado que tem o poder sobre a morte, onde Ele nos diz: eu vivo e vós também vivereis. Esta foi a alegria naquele dia daqueles 2 discípulos. E esta deve ser a minha e a tua alegria. E mesmo diante de dificuldades, nós temos que dizer, juntamente com João e Pedro, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e daquilo que ouvimos. Nós ouvimos e não vimos, mas nós temos esses registros na Escritura Sagrada. É Deus falando conosco, é Deus dizendo aquilo que aconteceu, é Deus narrando a história da salvação e a história da ressurreição. E possamos buscar nas Escrituras Sagradas palavras de ânimo, palavras de alegria, palavras de salvação. Que mesmo diante desse momento tão difícil, a nossa alegria nesse Cristo ressuscitado jamais nos venha a trazer a tristeza. E que esta alegria possa fazer com que possamos compartilhar com outros irmãos, levando a eles também esta alegria do Cristo ressuscitado. E assim possamos viver nesse momento difícil, olhando para o alto, lembrando que a sepultura está vazia, que a cruz está vazia. Cristo ressuscitou. Ele vive. Nesta certeza, aleluia. Durante o cantar, queremos entregar nossas ofertas de gratidão. Vencedor.
Queremos falar com o nosso Deus de oração, nossa oração. Queremos lembrar Cristiano Hoffmann, que está hospitalizado, sob cuidados médicos. Queremos pedir a bênção de Deus sobre nosso irmão. Igualmente, continuamos lembrando o mundo e as pessoas que estão trabalhando, especialmente nos hospitais, nessas frentes, onde precisam cuidar da vida de pessoas doentes que estão contaminadas. Queremos pedir a bênção de Deus sobre todos esses profissionais da saúde e todos aqueles que já retornaram ao seu trabalho, para que a proteção de Deus os acompanhe nesse momento difícil da qual o mundo está passando. Assim como estão sentados, vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, Tu nos chamaste para integrar a Tua família com um propósito, tornar-nos Teus filhos herdeiros da vida eterna. Como Pai, espera de nós, Teus filhos, que ouçamos somente a Tua santa palavra, que possamos buscar na Escritura Sagrada consolo e conforto para as nossas dificuldades e tristezas da vida. A Sagrada Escritura é a voz do bom pastor Jesus que guia, orienta e ensina a andarmos no caminho que leva à vida eterna, ao novo céu e à nova terra. Conhecemos e confessamos, ó Deus, nosso Pai, que continuamente temos seguido a nossa própria voz. Temos desejado orientar e edificar a nossa vida sobre fundamentos humanos. Perdoa e fortalece a nossa fé, a tal ponto de reconhecermos a nossa total dependência de Ti. Também capacita-nos para a adoração como Teus filhos, para que o mundo possa ver, aceitar e confiar em Cristo através de nossas vidas e de nossas ações. Ajuda-nos a sermos coerentes com a nossa fé em palavras e atos. Ó Deus, para a Tua Igreja, dá fiéis pregadores, que sempre anunciem a gloriosa vitória de Cristo sobre o diabo e a morte, e mantenha assim a Tua palavra em sua clareza e pureza. Defende a Tua Igreja e preserva-o até o fim. Em Teus cuidados, entregamos nosso país e autoridades. E aqui, ó Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nosso país, que passa por momentos turbulentos, momentos difíceis. Pedimos que as autoridades das quais nós a escolhemos, que possam guiar este país nesse momento tão difícil de epidemia e fazerem com que possamos superar esse momento na certeza de que o Senhor Deus está conosco, cuidando de nosso país. Socorre misericordiosamente todos os que estão em situações difíceis, os oprimidos, os que sofrem por causa de Tua palavra, os que estão cercados pelas tentações, os enfermos. E aqui lembramos Cristiano Hoffmann, hospitalizado, passando por dificuldade na sua saúde, ó Senhor. Cuida deste Teu filho, esteja com os profissionais da saúde, lhes dando entendimento, e no mais, entregamos em Tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, o médico dos médicos. Esteja igualmente com a família nesse momento difícil. Ó Senhor, oramos em favor especialmente dos profissionais da saúde, que durante este tempo estão lutando em nossos hospitais, nas clínicas, para restaurar a saúde de muitos que foram contraíram o vírus, esta grande epidemia. Que estas pessoas possam ser protegidas com o Teu poder, para que possam enfrentar esse momento tão difícil que o mundo e o nosso país passam, onde cada dia vemos o número aumentando de mortos em nosso país devido a essa grande epidemia. Pedimos a Tua bênção, ó Senhor, sobre a área da saúde, sobre os estudiosos, para que em breve
possamos viver novamente em paz e voltar à normalidade. Abençoa, Senhor, a todos os profissionais de outras áreas que já retornaram ao trabalho e muitos que irão retornar na próxima semana. Que possam ter todo o cuidado. E no mais, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção, ó Santo Deus. Sê, Senhor, nossa esperança, nosso consolo e conforto, assim como foi aos discípulos naquela manhã de domingo, que estavam entristecidos, e quando você lá chegou, você disse: a paz esteja com vocês. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta semana, que aqui iniciamos, nesse domingo, a presença de nosso Deus e que nos acompanha durante esta semana. Em Teu nome, ó Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Que a paz de Deus esteja entre nós. Senhor, Deus Pai Celestial, nós te agradecemos porque nos amaste e em Cristo nos fizeste teus filhos. Obrigado porque nos dás o sustento material e também espiritual, através da tua palavra e desta ceia celestial, mantendo-nos na tua verdade salvadora. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque nos amaste de tal maneira e deste por nós a tua própria vida na cruz. Obrigado porque agora nos ofereces o teu verdadeiro ressurreição para perdão dos nossos pecados, por fortalecimento da fé, que possamos sempre preservar na tua verdade. Senhor Deus, Espírito Santo, muito obrigado, porque pelo Evangelho implantaste em nós a fé salvadora. Nosso corpo agora é teu santuário. Nós te louvamos porque através da Santa Ceia fortaleces a nossa fé, santificando nosso corpo e mente ao teu serviço, a fim de sempre permanecermos na verdade e sermos tuas testemunhas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória a mim. A seguir, depois de cear, tomou também o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é dado e derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. És o Cordeiro de todo louvor, graças te rendemos por teu amor. Tua seja glória e o domínio também, para todo sempre. Amém.
Filhos e filhas de Deus, Jesus vos convida para este momento tão especial, servindo culto, que é o momento da Santa Ceia, onde em com e sob o pão e o vinho temos a presença real do Senhor Jesus na Santa Ceia. Que nesta certeza e nesta fé você possa participar, tendo esta convicção: Jesus está conosco. Em com e sob o pão e o vinho recebemos o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Faremos a ceia por fila, começando pelo meu lado direito, vindo pelo centro, procurando manter a distância entre famílias, para que possamos cumprir determinações de nossas autoridades. Venham à mesa do Senhor. Amém. Toma e come, este é o corpo de Cristo. Igualmente toma e bebe, este é o sangue de Cristo. Filho de Deus, vai em paz. O Senhor seja contigo para todos sempre. Oremos. Senhor Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por nos haveres concedido a graça de participarmos da Santa Ceia, para a certeza da nossa salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplicamos-te humildemente que fortaleças a nossa fé por meio deste sacramento. Nos dê forças para amar o nosso próximo e nos leves ao arrependimento diário e a uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Povo de Deus, nesta certeza e nesta fé, recebam a bênção do Senhor. O Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao nosso lado para nos ajudar e nos proteger. O Senhor esteja atrás de nós para nos salvar de pessoas falsas e traiçoeiras. O Senhor esteja debaixo de nós para nos amparar e cair. O Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. O Senhor esteja ao nosso redor para nos defender quando todos nos atacam. O Senhor esteja sobre nós para nos abençoar. O Senhor esteja conosco para abençoar e dar a paz. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Assim seja. Amém. Amém. Em pé, entoamos do último canto. Sua vida e nosso papel.
de pecado